aos Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Cremos, ó Pai, que o apóstolo estava falando isto com experiência na sua vida, depois de encarar até mesmo a própria morte, cara a cara, depois de encarar inimigos cruéis, pagãos, desumanos, sem nenhum tio a seu favor. Ele deixa escrito este cântico de vitória, que o Senhor é por nós. Ó Deus, Pai amado, este é um momento, Senhor, em que o Espírito concita a gente a se pôr ao lado de alguém que seja teu filho, tua filha. O teu Espírito, nesse instante, deseja, Senhor, que sejam vivificadas promessas feitas aos santos, cânticos de vitórias. O tamborim de Miriam possa bater, possa soar, as cornetas de Josué possam emitir o som, os cântaros de Gideão sejam quebrados, com as suas tochas de fogo dentro dela, e a espada flamejante que guarda o caminho do Éden, que guarda o caminho da nossa vida, que guarda o ventre da Virgem, que guarda o coração do mancebo. Oh, espada flamejante, que guarda os nossos lares, que guarda as nossas vidas, é a arma do nosso anjo. Todos possam, Senhor, ter esta convicção vivificada em seus corações, para a tua honra e glória, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores,
Ó príncipe da casa de Davi, ó Pai da eternidade, ó conselheiro maravilhoso, estrela da manhã, lírio dos vales, aleluias, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e suplicamos que sejam vivificadas as promessas dos filhos de Deus que são vencedores em Cristo Jesus, em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Manifestado na cruz,
diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos vencedores. Aí no futebol, os homens escalam um técnico que foi mais feliz no campeonato nacional interno. O país revelou mais técnica, mais aptidão. Eles escolhem para que ele possa dirigir a seleção nacional, seleção brasileira. Ele, por sua vez, escolhe os melhores atletas, faz uma seleção de atletas, forma 2 times selecionados, põe para disputar entre si e assim preparar uma seleção. Porque cada um vem com tática de seu técnico próprio, do seu time. Então ele tem que associar aquelas técnicas todas que cada um traz e fazer daquilo uma só, reunir todas aquelas coisas, para que ele possa então ter um time com possibilidade de vitória. O profeta fez referência, deu exemplo destas coisas, de lutas entre os índios, desafios, etc. Deus faz seleção do seu povo. E ele faz a seleção justamente através das provas. É através das provas que Deus seleciona as pessoas. Agora, quando você está sendo provada, irmã, você deve se lembrar disto. Eu estou sob uma prova de seleção, porque eu pertenço a um povo selecionado, a um Deus selecionado, a um Deus separado, que é santo, quer dizer separado. O profeta desta era disse: como posso eu esperar entrar nos céus deitado em berço esplêndido, de maravilhas, de aparatos, de descanso, de considerações, de recompensas, estou ampliando, de justiça dos outros para comigo, pelo que eu fiz? Como posso eu esperar entrar nos céus de glória, deitado num berço esplêndido, enquanto outros navegam em mares de sangue? Navegaram e navegam, transpõem provas intransponíveis. Falo isto porque tenho conhecimento da maior parte da vida de irmãs e irmãos que enfrentam lutas, e lutas tais que são intransponíveis, invencíveis, que a gente pensa: ela não dará conta, ele não dará conta. Mas de repente ela surge ali com a bandeira da vitória na mão, com a bandeira do Espírito na mão, hasteada. Eu estive pensando hoje, nós nunca devemos levantar bandeira branca para o diabo, sempre a bandeira vermelha. Vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Em cada era ele arvorou, em cada era ele levantou a sua mensagem. Aí a gente pensa: como esta irmã poderá agora
permanecer fiel. Como este irmão agora poderá permanecer fiel? Se um casal viajando na mesma direção, pensando igual, lutando para fazer a vontade de Deus, é difícil. Agora, quanto mais um puxando para um lado e outro para o outro. Quando a mulher se converte, já era casada com um marido descrente, é uma coisa, mas quando ela se casa com um moço crente, se casou com ele porque ele era batizado em nome de Jesus Cristo, e de repente esse moço mostra outra coisa totalmente contrária, é necessário que ela tenha mesmo eleição para permanecer de pé. É difícil, mas Deus seleciona o seu povo. Deus seleciona o seu povo. O povo de Deus é um povo selecionado. Agora, se Deus seleciona o seu povo, este povo também faz questão de selecionar. Se Deus é um separador, se Deus é um selecionador, e se você pertence a um povo selecionado, então você também seleciona. Você escolhe, você elege. Deus elegeu a você, e você elege, você escolhe, você seleciona. O profeta diz aqui, na mensagem, porque clamas, fala. E o anjo do Senhor visitou seu templo, ou sua pequena cabana ali fora, e disse, se referindo a quem? Se não me engano, creio que é Moisés. Eles nem sequer tinham uma casa para viver, vivendo ali fora na terra, estéril, e aí está você. Você vê o dia regressando ao padrão outra vez, exatamente igual a como foi então. Agora Moisés, com sua grande fé, outra vez pôde dizer não. Ele pôde dizer não às coisas presentes do mundo presente e fazer uma eleição correta. Ele pôde dizer não às coisas presentes do mundo presente e fazer uma eleição correta, uma escolha correta. Ele escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus. Isto não é novo para nós, mas todos os dias a comida que não é nova para nós é desejada, é saboreada, a menos que a pessoa não esteja com boa saúde. Ele escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus. Ele escolheu ir com ele. Por quê? Sua fé. Agora, de todos os modos, o que fará de você uma pessoa que seleciona as coisas, que elege o caminho correto, é a sua fé. Então, a estas alturas, necessitamos muito de analisar que qualidade de fé nós estamos tendo, exercendo. Ele viu a promessa, ele viu o tempo do fim, ele viu o amanhã. Posso crer no amanhã. E ele deixou sua fé livre
desimpedida, desincompatibilizada, descompromissada. O profeta diz: Moisés não se comprometia. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém pensou que ele se comprometeu e abriu sua boca, ficou leproso. No entendimento humano, ele havia se comprometido. Mas de todos os modos, para com Deus, Moisés foi um homem de fé livre. Fé livre, desimpedida. Onde Moisés batia o pé. Glória a Deus. Ele só dava passo dirigido pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Por isso ele tinha uma fé livre. Ele sabia escolher, ele sabia selecionar, ele sabia eleger. Ele não prestou atenção aos que os seus olhos viam, nas possibilidades aqui, que ele era o faraó, ia ser o faraó. Ele olhou diretamente o amanhã. Agora eu me ponho a pensar, veio só filhos dos crentes, filhas dos crentes. Como pode um homem, podendo ser um rei, um faraó, mandar em tudo, rejeitar aquilo, escolher sofrer com o povo de Deus? E pessoas que estão rejeitando, escolhendo um caminho podre, um caminho funesto, um caminho negro, sem serem um faraó, sem serem reis, sem terem nada na vida, sem terem nada na vida. Enquanto que ele podia ser tudo neste mundo. No mundo de então ele podia ser a pessoa maior. Agora, o que pode ser você no mundo de hoje? Me diga. O que pode ser você no mundo? Estou me referindo no mundo. Mas não tem mais nada que possa sustentar um homem num degrau de fama. O que pode ser você no mundo? E o que pode ser você no céu? Mas isso dá vergonha para nós. Moisés deixou muito mais do que nós deixamos. Deixou de ser muito mais do que aquilo que nós poderíamos ser. Às vezes nós alcançamos alguma coisinha aqui, e lá no mundo denominacional, quando uma pessoa mais culta, mais alta, mais abastada, rica, aceita o evangelho, mas eles consideram que a pessoa está fazendo um favor para Deus. Está fazendo um favor para Deus. O colocam numa posição tão especial, como se aquele homem, aquela mulher, aquela família estivesse fazendo um favor para Deus, de serem crentes, de virem para a igreja, de darem seus dízimos, de darem ofertas, de cantarem, ao passo que Moisés deixou muito mais. Ele selecionou o seu caminho. Deus deu a oportunidade, permitiu que ele pudesse ser um rei aqui na terra. Foi Deus quem permitiu. E depois o colocou diante de uma escolha.
Agora veja aqui. Oh, se o povo apenas pudesse fazer isso. Não viu o mundo presente. Se você olha o mundo presente, você faz uma seleção com ele. Você vai selecionar. As coisas deste mundo. Esconde seus olhos disso e olhe para a promessa de Deus, abrindo passo ao amanhã. Posso crer no amanhã. Por sua fé ele pôde selecionar. Ele escolheu ser chamado filho de Abraão e se negou a ser chamado filho de Faraó. Como pôde ele, quando todo o reino, o Egito, tinha o mundo vencido? Ele era o rei do mundo e era um homem jovem de 40 anos, pronto para tomar o trono, porém nunca olhou a seu. Olhe as mulheres que se teriam deitado ao redor dele dia após dias, haréns delas. Ele podia escolher uma virgem por dia e deitar-se com ela. Você não pode encostar numa irmãzinha, não pode andar com ela como um santo de Deus. Não se pode aproximar de uma mulher no ônibus. Agora ele podia ter uma virgem ou 10 virgens por dia. Olha o encanto, a sentar-se, tomar vinho e olhar ao fascínio ante si à medida que elas bailavam e o abanavam. Mulheres de todo o mundo e joias e tesouros e seu exército ali fora. Se ele quisesse, hoje eu quero conhecer uma africana, então vinha uma africana para ele. Hoje eu quero conhecer uma outra de outro país distante, vinha para ele. Deus não pode pôr muitas coisas nas mãos do seu povo. Basta botar um pouquinho de coisa, já começamos a nos confundir. Agora nós vamos adiante. Nós temos alguns personagens apresentados pelo irmão Branham e eu quero vos lembrar disto aqui. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas. Irmãos, há males que as pessoas trazem em suas vidas, em seus corpos, em suas naturezas, de uma maneira direta. Elas não são culpadas. São espíritos que têm agido através da perversão das coisas desta era, da mistura das sementes, das carnes cruzadas, da promiscuidade, da licenciosidade confundida com liberdade, libertinagem, espíritos introduzidos nas escolas, pelas quais nossos filhos têm que passar forçosamente, vítimas de uma atmosfera completamente pervertida, carregada de espíritos imundos vindos do inferno para atordoar os filhos de Deus. Eu quero me pôr um pouquinho nesta hora no lugar da mãe e do pai de Daniel.
Povo tão sagrado, tão separado. Saber, a nossa joia, o nosso filho foi escravizado, foi embora com os demais. O profeta disse que foram milhares, milhares e milhares. Eu quero colocar nisso aqui, poucos são os vencedores. Mas nós vamos deixar esse assunto de Daniel por conta do profeta, aqui na mensagem. Vamos entrar em ordem como eu pus aqui. Eu creio que ele porá Noé antes de Daniel. Como saberei então, irmão Branham, que estou lá? Esse lá, esse é de verbo, de lugar, lá. Você já entendeu tudo, não já? Essa pergunta. Como saberei que eu estou lá? Observe que tipo de vida você está vivendo. Observe como você tem selecionado seus amigos, suas amigas. Como você tem selecionado as coisas do mundo. Como você tem entrado e saído em todos estes lugares. Como você tem passado pelas escolas. Como você tem feito seus negócios. Como você tem se divertido. Como você tem praticado a pesca. Como você tem praticado a caça. Como você tem praticado no trânsito. Com o carro nos sinais de trânsito, na velocidade. Em todos os pontos de vista. O profeta diz, você não pode estar certo com Deus, estando errado com o mundo. Observe que tipo de vida está você vivendo. Agora ele estava falando dos poucos vencedores. Como poderei eu estar lá, no lugar destes poucos vencedores de cada época? Sim, simplesmente dê uma olhada ao redor. Veja se isto está simplesmente vivendo em você automaticamente. Não que você esteja, eu quero fazer, mas o profeta disse que não é para fazer. Eu quero cortar, mas a tesoura fica tremendo. Eu quero ir ver um filme. Estava vendo num jornal propaganda de um cinema. E eles disseram assim, que o troco do bilhete seria pílula anticoncepcional. Fazendo a propaganda do filme. Agora vocês entendem o que quer dizer isso. Que para assistir aquele filme, a bilheteria teria que dar pílulas anticoncepcionais. Espere um pouquinho. Bom, mas eu quero ir. Algo te chama para lá e algo te chama para cá. Eu devo falar mais uma vez, porque nós já temos ouvido sobre aquele cão preto e aquele cão branco. O índio, chefe, vocês vêem na mensagem que Deus não traz o homem a julgamento sem antes avisá-lo. Então foi perguntado, fizeram uma pergunta ao índio, como é que ele se sentia depois que ele recebeu o Espírito Santo. Ele disse, num sentido, paz. No outro sentido, mal. Num sentido, bem. Bem e mal. Paz e guerra, não é? Mas como o senhor pode explicar isso? Depois que o senhor recebeu o Espírito Santo, sim. Índio tem 2 cães dentro. Um preto e um branco. E um está rosnando para o outro, lutando. Um não combina com o outro. Está brigando com o outro constantemente, depois que índio recebeu o Espírito Santo.
Mas escuta como o índio pode responder qual dos dois que vence. Ele disse: quando o índio alimenta mais o branco vence. Quando o índio alimenta mais o preto vence. Em outras palavras, ele queria falar da carne e do espírito. O que vai vencer é o que você alimenta mais. E cinema, televisão, moda, tudo é alimento do cão negro, do cão preto. Mas é que você dá mais carne para ele, ele está mais forte do que o branco. Então aquele bem que você quer fazer, você não faz. E o mal que você não quer fazer, você faz. Que te chama para a perversão do sexo e de outras coisas. Não há mal que Deus não possa curar neste mundo. Não há demônio que Deus não possa expulsar neste mundo. Mas você fica sabendo sempre, aquele cão vai ficar na sua carne. Agora, se você deixa aquele cachorro velho com fome, sem vergonha, lambido, você não vai comer. Eu não vou te dar cinema, eu não vou te dar sexo pervertido, eu não vou fazer isso, eu não vou cortar, eu não vou fazer isso. Morre de fome aí, danado! Então, se você sabe quem é que vai vencer, é o que você quiser agora. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele está aqui observando e ungindo essas coisas. Agora, se você põe ali naquele banquinho de réu e diz: o pau que nasce torto morre torto, eu não presto mesmo. Então o cão negro tomou conta, está forte. Forte. Não há um pecado diferente do outro, não. Todos os pecados são iguais. Tudo é igual. Todos resultam na mesma coisa: separação de Deus. Mas vamos ver. E essa operação vem automaticamente? Diz o profeta? Vem de Deus automaticamente? Sim. Na verdade, aquela geladeira é automática. Mas você tem que ligá-la na energia. Aquele congelador é automático, mas você tem que meter a tomada lá na energia. Essa vida de Cristo é automática, mas você tem que estar ligado nele. Tem que estar ligada nele. Agora, nesse momento. Ligada de corpo, alma e espírito. Ou você tem que fazer força e puxar, bem, então você estará fazendo isso, mas não tente fazê-lo. Não tente fazê-lo. Não tente fazê-lo. Não tente ser um verdadeiro marido. Não tente ser uma verdadeira esposa. Não tente ser um verdadeiro cristão. Não tente ser sem passar pelo processo correto. Não tente ser aquilo que você quer ser, deseja ser e deve ser, sem passar pelo novo nascimento, simultaneamente com o batismo do Espírito Santo. Então nós temos sempre lembrar do velho Robson: vão encontrar somente os meus ossos aqui, ó Deus, se o Senhor não der para mim o Espírito Santo. Já se viu falar num homem que morreu? Apareceu o cadáver dele ali, só os ossos.
E que algum dia ele disse para a esposa: olha, eu vou sair, vou lá para aquele mato, e se Deus não me der o Espírito Santo, você não me vê mais nunca. Porque eu não vou comer, eu não vou beber enquanto Deus não me der o Espírito Santo. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu falar de suicídio? É porque eu fui infeliz, eu fui um desgraçado, eu fui isso, eu fui aquilo, eu nasci errado. Então vai lá e dá um tiro no vidro, vai lá e injeta o negócio do sangue, bebe a fumicida. Covarde! Por que ao invés de fazer isso não diz, então eu morro aqui e não saio enquanto Deus não me der o Espírito Santo? Por que entregar-se? É noite de entrega, mas o Senhor Jesus. Render-se ao Senhor Jesus Cristo. Como pode um homem com tão pouca força, com tão pouco recurso, querer resistir a Deus? Se os homens com muito recurso não valem nada, a Bíblia diz que pesados em balança, como o vento, como a vaidade, não vale nada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vida cristã se torna automática depois que você rompe toda separação. Ela é uma vida automática. Automática. Os músculos de uma criança gerada no ventre, quando deu o tempo certo, ela começa a reagir. Reagir e reagir. Ora, um parto normal, mas ele teria que reagir, ele age para nascer. Age para nascer, aquilo é automático, na verdade, mas há uma ação do próprio Deus, agindo ali, a vida naqueles músculos. Mas alcança os santos, lutando, vencendo, lutando, vencendo, lutando, vencendo. E um dia a igreja se põe de pé em sua memória, agradecendo a Deus por ter selado o seu testemunho com a fé dos santos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora mesmo, como colocar um bracinho de um bebê no buraco da manga. Vê você, ele levanta, abaixa, fica de lado e tudo mais, vê? Ele não pode fazê-lo. Coloque o seu casaquinho, querido. Ele não pode fazê-lo. É Deus quem tem que fazer por ele. Toma a mamadeira. Ele não pode fazer. Ele só chora por aquilo. Chora por aquilo. O profeta diz: você pode nascer num berço de ouro, seu bebê, todo de ouro maciço. Depois você põe um sino ali de brilhante, todo de diamante, e diz: ó neném, você nasceu aqui numa família rica, nobre, e você então não é como as demais crianças. E quando você quiser comer, alimentar, você puxa esse sinozinho aqui, ó. Então a mamãe vem te atender. Isso não funciona. A única coisa que ele tem de fazer é chorar. Seja num colchão de capim, seja num colchão de espuma, seja onde for, tão bem quanto for. A única coisa que ele sabe fazer é chorar. Chorar até que a mamãe atenda. Chorar até que o papai venha te atender e responder. Você não sabe outra coisa. E não pode fazer outra coisa. Coloque seu casaquinho, querido. Ele não pode fazê-lo. O que adianta você ficar falando para essa menina fazer? Não adianta. O que adianta você falar para ele fazer isso? Ele não vai fazer. Exigir dele uma vida de
de batizado com o Espírito Santo se ele não é batizado com o Espírito Santo? O que adianta você casar com uma pessoa esperando o tratamento de uma pessoa batizada com o Espírito Santo quando ele não é batizado com o Espírito Santo? A condição para ser um obreiro é ser batizado com o Espírito Santo. A condição para se casar é ser batizado com o Espírito Santo. A condição para ser arrebatado é batizado com o Espírito Santo. A condição de vida como cristão é ser batizado com o Espírito Santo antes de tudo. Os seus bracinhos ficam para cima, para baixo e assim. Isto precisa de sua mão firme, de uma mão que sabe o que fazer, como dirigir aquele bracinho. E quão contente estou em poder simplesmente entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, eu não posso chegar lá. Eu não posso ser o que eu quero ser, o que eu devo ser. Ajuda-me, coloque o casaco em mim, dá-me tuas vestes. Vou parar de tentar, vou parar de fabricar, simplesmente deixarei que Ele faça. Clame, Espírito, você que está aqui para isso. Quem não está aqui para isso, não faça nada não. Mas quem está aqui para isso, diga: Senhor, ajuda-me, coloque o casaco em mim, revista-me, Senhor, das vestes de um cristão. Aleluia. Vem. Se o nenenzinho continua tentando, eu não posso fazê-lo, e fica em toda parte. Ele não poderá fazê-lo, nem mesmo poderá você, nem mesmo poderei eu. Mas se simplesmente ficarmos quietos, deixarmos que Ele faça isto, simplesmente se entregue a Ele. Aqui, Senhor, aqui estou no cinema. Aqui estou lá no terreno do diabo. Se a gente, sendo humano, conhece quando a pessoa está querendo de fato uma coisa ou não, quanto mais Deus. Quando a presença do Espírito Santo na nossa vida for sentida como coisa super necessária, quando nós não tivermos nenhum dom de eloquência para pregar, a menos que o Espírito Santo esteja em nós, então nós arrancaremos tudo o que nós precisamos somente pelo poder da oração. E quando nós levantarmos os pés, nós temos certeza do que vamos fazer. Mas isso é quando é sentida a necessidade do Espírito Santo. Porque que coisa mais triste é um povo desarmado. Não tem a arma do mundo, não tem a arma de Deus. Você não tem a arma do mundo, você não mente, para começar, para vencer na vida. E se você quer vencer, tratar de sua família sem mentir, sem as armas do mundo, você tem que ter o Espírito Santo. Mas a pessoa fica como a mulher de Ló, não está lá nem cá. A coisa que você tem que vencer, quem é? Quem é que você tem que vencer? Sim, eu tenho que vencer aquele espírito que está na minha mulher. Porque um espírito de prostituição veio sobre ela, ela cortou o cabelo. A coisa que eu tenho que vencer é aquele espírito que está no meu marido. Ele tem um espírito que me deu uma aversão por ele. Me deu nojo por ele.
E quando a mulher toma nojo do marido, naturalmente ela vai amar outro homem. Pode estar certo disso. Ela vai amar alguém. Jesus diz que a casa não fica limpa. Logo ela achará um que é o tipinho que ela gostava. Bom, naquela amizade que eu tinha lá, eu via o amigo nosso tratando a sua mulher da maneira que eu gostaria que o meu me tratasse. E como aquele homem me ficou no coração. Denunciar as obras do diabo é tremendo. Denunciar o seu mecanismo, suas astutas ciladas. E nesse convívio, um vê o tratamento do outro, porque sempre na presença dos outros é uma coisa. Lá particular é outra. Então é o tipo que ela queria. O que explicaria isto? Falta do Espírito Santo. Mas a quem eu tenho que vencer? Eu tenho que vencer o quê? Eu tenho que vencer o quê? Está a pergunta agora. Para-choque de caminhão. Hei de vencer. Eles entendem que vencer é alcançar um grau aqui na terra, um doutorado, e comprar fazendas, e ter um grande patrimônio, e ter nome na sociedade, criar fama, etc. Isso é vencer para o mundo. Mas que vitória tacanha que termina em germes e vermes lá no cemitério. Termina com a funerária na porta. O último carro que o milionário anda é o da funerária. Que vitória vergonhosa, miserável, pequena, de 60 anos, de 80 anos. Estamos falando de uma vitória de milênio. Estamos falando de uma vitória de eternidade. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A coisa que você tem que vencer é você mesmo. É você mesmo. A minha tendência humana é esta aqui que eu posso fazer. Eu nasci assim. Então você pode vencer. Seja o seu pior estado moral. Você pode vencer agora. Não por uma emoção, mas pela fé. Quieto! Guardando no coração, deixando entrar na sua alma. Vencer a si mesmo, suas ideias, sua cabecinha cheia de ideias próprias. O que tem dentro desse coité? O que tem dentro desse coité? Não passa de um sistema de recepção alimentado por células que na verdade é muito bonito, porque é uma criação de Deus, é uma obra de Deus, um engenho dentro da cabeça, um sistema cerebral controlando todo o seu corpo, todas as suas decisões, todos os seus passos, a sua mímica de levantar, descer o braço, a mão, de apanhar o bebê, de dar-lhe de mamar, de tomar a providência da comida, da roupa, disto e daquilo. Está aqui. Se isso aqui sofrer uma neutralização mesmo parcial, seu corpo sofrerá também
uma neutralização parcial. Agora você não quer isto. Mas você tem que vencer suas ideias próprias, até mesmo de que você é um miserável e que não há remédio para você. Isso é ideia. Está dentro da cachola. E há um espírito maquinando dentro dessa oficina. E ela tem se tornado oficina do diabo. E sua bigorna bate de dia e de noite. Eu não presto, eu não valho, eu isto, eu aquilo. E só me chama para ali, para o mal. Ô cão preto, rabugento. Agora um cão branco à disposição desse irmão, dessa irmã. Agora. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vencer a si mesmo, suas ideias, suas coisas e render-se a si mesmo a Ele. Oh, Deus me ajude. E render-se a si mesmo a Ele. Ele vencerá por você. Agora então aquele problema não é você mais que vai enfrentá-lo. Agora não é comigo, agora é com ele. Tinha um primo que estudava comigo na escola técnica. E ele era forte. E havia lá um outro rapaz que era implicado comigo. Eles tinham um negócio de dar cascudo na gente por trás, na porta do restaurante. Batia com muita força na cabeça. Eu sei que um dia, perto do meu primo, eu fiquei bravo. E aquele camarada me pegou pelos colarinhos, foi me levando. Mas meu primo, por sua vez, pulou no meio. E eu tirou e foi levando também os colarinhos. Eu não esqueço disso nunca, a cena. E eu não tive que lutar. O meu primo era mais forte do que ele. E eu não precisei de lutar. E quando ele viu que meu primo estava em cena, ele ficou quietinho, não reagiu de jeito nenhum. Ele era valente comigo. Valentão comigo, bravo comigo, implicado comigo. Mas com meu primo ele ficou quietinho, não reagiu de jeito nenhum. Ficou quietinho. Assim é o diabo. Ele é forte com você. Mas quando ele, Jesus, entra em cena, ele é covarde. É um covarde. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é mais forte do que ele. É mais forte do que eu. Então comigo ele pode pintar o 7. Ah, mas a hora que chega Jesus, diz, agora, Satanás, agora eu fiquei bravo. Agora eu quero ver. Aleluias. Se você der lugar a Senhor Jesus Cristo, meu filho, minha filha, o diabo te deixa nessa noite. Deixa ela! Deixa ele! Isto é verdade. Isto é verdade. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Agora, às vezes você se esquece de que tem esta força em você e começa a se arriar. Eu tomo mais uma vez minha vida. Ainda era criança, garoto, na minha terra natal. E lá tinha um seu fulaninho que era implicado comigo também. Em todas as partes ele encontrava e me batia. Eu corria dele. Às vezes eu estava com a caixa de engraxar e tinha que sair correndo com aquela cangalha nas costas. Naquele tempo as caixas eram grandes, de madeira. Ah, vai o seu pastor com a caixa de engraxar nas costas. E
o outro correndo atrás. Um dia, nós nos encontramos cara a cara num beco sem saída. Falei, pô, meu Deus, agora a coisa tá ruim pra mim. Nunca fui de briga. Sempre fui de brincadeira, mas nunca de briga. Gostar de brincar toda a vida gostei, mas de brigar nunca gostei. Achava coisa absurda um menino montar no outro e tirar sangue um do outro, soco na boca, no nariz, e um passar por cima do outro e revidar. Tinha aqueles galos cegos lá da cidade que, se deixasse, por fim matavam um ou outro, só no soco. Eu achava aquilo desumano, esquisito. Como é que pode um ser humano dar um soco no outro? Como é que pode um marido meter o pé numa mulher, dar um soco numa mulher? É o diabo que está nele. Como pode um ser humano dar soco no outro? Isso é o diabo! O diabo é que faz isto para despicar seus fracassos, suas derrotas. Agora eu não sei por que aquele mocinho era implicado comigo. Eu disse, bom, eu estou num beco sem saída. Eu vou experimentar resistir esse camarada. É o único recurso. E por uma felicidade eu fui dar um soco na barriga dele e levei o outro no rosto. E ele, mandou o pé no mundo. E desde então eu fiquei bravo, fiquei valente. Falei, agora ele não me bate mais. Deus tem que dar a força. Você está num beco sem saída? Resista o diabo e fugirá de vós. Experimente sua força de Cristo hoje. Toma Cristo em ação na sua palavra. Enquanto você pode correr, você fica correndo dele. Mas uma hora você vai se encontrar num beco sem saída, viu, meu camarada? A Bíblia não diz, fuja dele. A Bíblia diz, resista ao diabo. Resistir o diabo de que forma? É se sujeitando a Deus, a sua palavra. Ele é vencedor por nós. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você vem me contar seus problemas e eu direi para você, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu queria ter uma escala de vencedores aqui, mas acho que eu tenho que saltar. A coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas, suas manias, sua naturezinha velha, seus complexos de superioridade e inferioridade, sua autossuficiência, sua autoeficiência e coisas assim. Render-se a si mesmo a ele vencerá por você. Caso contrário, meu filho, seu caso está no mato. Ele sabe a maneira, nós não. Ele sabe a maneira, nós não. O único jeito que você tem agora é ficar quieto. É quieto. Mas no tempo de Noé, lá havia 8 vencedores. Ai, meu Jesus. No tempo de Noé, havia 8 vencedores. No tempo de Daniel, haviam 4 vencedores. Foram milhares para lá. Eram denominacionais. Mas 4 vencedores somente. E agora no seu tempo? Vamos saltar tudo aqui que estava previsto. Em outra ocasião nós enfrentaremos isto. E vamos atravessar as eras. E vamos chegar agora
Lá na sua casa tem quantos vencedores? Eu afirmo com segurança e tenho certeza que o irmão Brana diria amém. Isto é verdade. Foi mais importante Josué dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, do que parar o sol. Foi mais poder. Foi mais difícil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é o vencedor da sua casa? É o que pratica com o pé. É o que sabe dar burro. É o que sabe esconder-se de trás de um poste de covardes. Quem é o vencedor? É o que sabe mais matemática. É o que sabe falar um português mais clássico. É o que entende mais de ciência. É o que sabe mais de geografia. É o que sabe mais de história. Quem é o vencedor de sua casa? Eu me lembro de uma multidão seguindo a Jesus. E dentro daquela multidão eu posso vos apresentar uma mulher como vencedora. Ela foi rompendo os obstáculos, rompendo as ideias, rompendo as opiniões, e foi rompendo, e sua vida se esvaía em sangue. Há 12 anos ela estava fraca, ela estava abatida, e você agora pode se colocar no lugar daquela mulher. Senhor, eu não posso mais, meus recursos próprios já foram embora, já tratei da melhor maneira que eu sabia, tenho orado, Senhor, eu tenho dado roupa na hora certa, comida, tenho procurado carinhá-lo, beijá-lo, tenho procurado ser uma esposa assim, tudo que eu tenho o Senhor já dei, estou fraca, não aguento mais, não suporto mais. E há uma multidão de obstáculos pela frente. Meu lar vai rodar mesmo água abaixo. Meu filho vai mesmo para a perdição. Minha filha vai mesmo se perder. Meu casamento foi de água abaixo. Todo o tempo que eu tenho no Evangelho não pode sustentar a minha casa, o meu lar, meu casamento. Senhor, que foi que eu escolhi? E lá vai aquela mulher, sem sangue, já pálida, amarela, batida, reunindo suas últimas forcinhas. Dá licença, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar. Mas minha filha, não, papai, eu não tenho pai essa hora. Minha filha, não, mamãe, dá licença, fica para trás. Deixa, eu quero tocar nele. Eu quero tocar nele. Oh, vencedora, é a que toca no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me, Senhor, a tocar em Ti pela fé. Ajuda esse irmão a tocar em Ti, Senhor. Ajuda esse rapaz, ajuda esse moço, ajuda essa criança, ajuda essa pobre senhorinha. Ajuda esse pecador, ajuda esse pai. Tocar na orla do vestido de Jesus. Romper a vencedora. A vencedora está lá no quarto de madrugada. A vencedora tem calos nos joelhos. A vencedora tem lágrimas no chão.
A vencedora tem molhado o piso da casa, não com lágrimas de ciúme, não com lágrimas de choque, não com lágrimas de decepção, mas com lágrimas que arrancam a virtude de Deus. Oh Deus, vela por estas vidas o que foi dito, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vença essa doença. Quem é o vencedor nesta noite? Que vença esse espírito maligno do sexo invertido, da desgraça. Vença! Não há mal que não possa ser vencido. Em nome de Jesus Cristo, aleluia.